Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu apresento um projeto arquitetônico na primeira etapa, né? Então esse aqui é o estudo preliminar, é a primeira etapa do projeto. Então eu apresento um layout assim básico, né? A planta baixa do projeto com layout básico para o cliente ter ideia dos espaços que ele vai ter, qual vai ser a circulação, o que é que cabe lá, né? Uma ideia só de layout, tá? Essa aqui é a primeira planta que eu vou apresentar desse projeto. É uma casa térrea, o terreno tem 22 por 11, né? O cliente sugeriu, um pedido do cliente é que ele tivesse um pomar dentro da sua residência com horta e um espaço para plantar, né? Que esse espaço fosse todo na frente. E o espaço todo na frente realmente é melhor porque ele pega mais sol, né? E as plantas, horta, temperos, árvores para crescimento é melhor que tenha o sol completo, né? Então a gente tem a guia repachada para a entrada do veículo aqui do lado na porção do lado direito do terreno, né? Então ficou uma casa bem enxuta em todas as laterais. Esse projeto eu fiz de acordo com o esboço que o próprio cliente me sugeriu, né? Então aqui pra gente ver, ó, como a divisa com o terreno do lado já vai ser direto à casa, aqui eu utilizei um tijolo deitado, mais reboco, mais massa corrida, todo o revestimento do tijolo, ele vai dar cerca de 22 centímetros. Né? E o tijolo de pé com o revestimento também rebocado, chapiscado, 15 centímetros. Então a gente vai ter uma garagem de 4,5, 4 metros e meio, né? Que é o espaço mínimo para que caiba um carro de médio porte, né? Um quarto de hóspedes de 3 metros, um banheiro de 1,30, que também é o mínimo que eu aconselho ter, né? 3,72 por 3,70 a suíte. Eu não consegui deixar esse espaço aqui, ó, menor, né, encurtar esse espaço para sobrar mais área na frente por conta dessa porta. Se for um espaço, né, 3 metros e essa porta aqui, ela não vai ficar 45 graus, o grau dela vai ficar muito mais aberto e ela vai ficar muito mais estreita, né? Então a gente tem um closet com banheiro, uma sala de estar, cozinha e aqui integrado com a churrasqueira, né, a bancada da cozinha, mais lavabo e lavanderia. Então, continuando aqui, pessoal, a gente vai ter um jardim central, né, a casa vai ser toda varandada, e essa tracejado aqui é a projeção do telhamento. Lá no 3D, que eu também entrego nessa primeira parte para o cliente, a gente vai ter ideia, ó, do estudo do telhado, né? São 5 águas diferentes, né? E para a gente ter uma perspectiva aqui do usuário no lugar, a gente entra, ele vai ter essa visual aqui, ó, certo? Então eu optei por ter a vedação em alvenaria, tijolos, né? E a estrutura em madeira, né? Isso também o cliente vai escolher. A gente vai fazer um orçamento prévio e aí, dependendo do custo e dependendo do gosto do cliente, a gente pode trocar esse sistema estrutural, não tem problema nenhum. Então, o que eu quero analisar nesse vídeo é o movimento do sol. A minha preocupação nessa sugestão do cliente, né, nessa opção aqui de planta, é que principalmente os quartos que ficam nessa porção direita aqui, eles vão ficar muito sombreados, né? Então vamos dar uma olhada como é que vai ficar o sol. Então aqui no programa a gente tem, ó, em janeiro, que a gente tem um sol mais forte, verão, né? Vamos lá, o sol nascendo aqui 7 e pouco da manhã, ele vai vir de frente pro terreno, ó, certo? Vai pegar a área da garagem e passando o tempo aqui, ó, a gente vai vendo que o sol se põe lá nos fundos do terreno, certo? Então, nenhuma porção de sol vai pegar dentro dos ambientes durante o verão. Isso é bom,
tá, gente? Isso é bom. Porque no verão a gente tem um calor muito intenso, então não tem problema nenhum. No inverno, que é o que me preocupa mais, e a gente precisa aquecer nossas casas no inverno, né? Então vamos lá, ó, vindo aqui 8 da manhã, o sol vai nascer quase na lateral do terreno. O sol vai entrar, como a gente vai poder ver aqui, ó, vai entrar um pouquinho na cozinha. Olha lá, o sol lá batendo lá, ó, 8h40 da manhã, tá? O sol entrando ali na cozinha e na sala de estar. Vamos passar pra cá. Vamos caminhar o sol, ó. Lá pelo meio-dia, o sol no inverno não fica a pino, né? A gente sabe. Então, ó, vai iluminar a porção da churrasqueira ao meio-dia. E durante o fim da tarde, nada de sol nessa porção da casa em nenhum dos horários. E é isso que me preocupa. Então vamos só ocultar essas árvorezinhas aqui para não atrapalhar a nossa visualização. E a gente vai recapitular. Vejam lá, ó. O sol no inverno, tá? O sol nascendo, pegando lá na cozinha, na área da churrasqueira. A área da churrasqueira continua recebendo sol no meio-dia. E no entardecer, percebam que essa área ficou sempre sombreada, tá? E é isso que a gente vai ter. Agora vamos lá. Baseado ainda no que o cliente pediu, né? Eu desenvolvi essa outra opção de planta. Essa outra opção de planta tem também uma porção, né, que ficou 40 centímetros menor de terreno aqui na frente pro pomar. Aqui, nesse caso, cabem 2 carros na garagem. Também um pouquinho maior só, ó, com 4,70 de comprimento, tá? A gente vai ter todo o entorno da casa ainda avarandado, aqui com 1,45 e aqui um pouco maior, com 2,40 essa distância. Então, entrando na casa, a gente vai ter um lavabo logo aqui ao lado da churrasqueira. A mesma ideia da outra construção, que é ter a bancada da cozinha unida com a bancada da churrasqueira. Aqui a gente tem ainda banquetas, né? Uma bancada para banquetas. Um espaço para uma mesa de 6 cadeiras. Dentro dessa configuração cabe, sim, sala de jantar e sala de estar. A lavanderia com acesso aqui pela cozinha, né? Tanques e máquina e armário. Ficou bem amplo. Um banheiro, né, um pouquinho menor do que o outro banheiro social da outra opção. Esse quarto, que também vai ser ateliê, ele ficou bem maior do que a outra opção. Ele ficou cerca de 1,70 m maior do que a outra opção. Aqui, o closet e o banheiro, praticamente a mesma medida. E o quarto, a suíte, ficou menor. Né, caberia a cama, a puff, poltrona e a TV aqui nessa parede. Essa opção a gente tem um jardim central bem amplo, né? Também em desnível com a casa. Esse jardim a gente pode trabalhar um paisagismo legal, podemos plantar uma árvore florida, né? E aqui a entrada de carros um pouco maior do lado direito também do terreno. Então esse material, né, 2D do terreno, né, a planta baixa que a gente chama, com layout básico, eu entrego para o cliente na primeira etapa. E também entrego esse estudo de volumetria aqui, né? Esse estudo de volumetria, ele vai junto também, né, em forma de imagem. Então aqui nessa opção, a gente vai ter uma garagem para 2 carros. Eu vou já ocultar as árvores aqui, pra gente poder visualizar com mais clareza o sol que entra, tá? Ocultar aqui e ocultar aqui. Pronto. Aí, vamos ver como é que ficou. Então, aqui esse vai ser o visual. Então, vamos lá. Essa aqui que vai ser a visual quando a pessoa entrar na casa, lá na porção dos fundos. Então, a área íntima e aqui na lateral a área social.
Vamos ocultar essa daqui também pra gente ver como é que o sol vai se encaminhar ao longo das estações nessa opção também. Então vamos lá, começando aqui por janeiro, que o sol é mais forte. Lembrando que nessa opção, a ventilação da casa, ela vai acontecer de uma maneira muito mais eficiente, porque a abertura, o tamanho do pátio interno aqui é bem maior do que a outra opção, né? Aqui também eu coloquei a opção de janelas até o fechamento do telhado, e isso também é gosto do cliente, mas possibilita uma maior e melhor ventilação também. Vamos lá. Então, em janeiro, a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó, 7 horas da manhã, o sol nascendo, né? A gente consegue ver que o sol entra aqui na suíte, né? Então, encaminhando ao longo do dia, ó. Quando for 9h20, 9h30, já não vai bater mais sol ali na suíte. Então, vamos passando aqui. E o sol se põe. A gente vê que essa área da casa fica toda preservada e não bate sol. Então, ó, veja só. Temos só o sol da manhã entrando na suíte. E se a gente considerar que vamos plantar uma árvore aqui, né? Esse sol aqui também não vai ser tão prejudicial. Vamos lá, então. Em junho e em julho, que é o que mais interessa pra gente, que entre sol na casa, para que não mofe o ambiente, para que a gente tenha mais qualidade de estar, né, para que o ambiente fique mais quentinho, é nessas estações que a gente precisa que o sol entre. Então, 8 horas da manhã, o sol vai estar batendo ali, ó, na sala de estar, no quarto de hóspedes. Vai estar aquele solzinho suave, bem gostoso. Vamos lá. Passando pro meio-dia, né? O sol continua aqui, ó, num pedaço da varanda. E quando for 3 da tarde, ele vai pegar na área da churrasqueira e nos carros. 4 da tarde, ele já tá indo embora. Porque essa porção do telhado faz sombra lá. Então, vamos ver só como tudo isso se comporta quando a gente tem a árvore aqui no meio. Vamos olhar aqui de baixo, ó. Aí dá pra gente ver o sol. De novo, estamos no inverno, tá? Nascer do sol. Meio-dia. 3 da tarde. 5 da tarde. Janeiro. Olha lá o sombreamento na suíte, ó, o que eu falei. Janeiro, 7h30 da manhã. Meio-dia, o sol fica pino. E 3 da tarde, o sol nos carros. Então é isso, gente. Essa é a primeira etapa do projeto que eu costumo mostrar para o cliente. Ele tem uma ideia já da volumetria, tem uma ideia já da circulação, do tamanho dos ambientes que a gente consegue ver aqui nas outras plantas. É só para finalizar essa apresentação, aqui nessa opção, enxugando bem, né, mudando, a gente vai ficar com 8 ideias de frente, de jardim e pomar. Nessa opção aqui, enxugando o máximo que deu, 4,5 para os carros, né, o máximo, o que daria para enxugar mais é aqui, mas a gente vai mudar o design da janela, né, como eu já falei. Ele ficou com 8,70 praticamente, né, então é o que a gente consegue para manter de frente aqui no lote. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre apresento 2 opções, né? Porque eu acho assim, o cliente, ele gostaria de um desenho parecido com isso, né? Mas se ele não visualiza isso no 3D, principalmente, né?
Ele vai ficar sempre naquela dúvida, nossa, mas a arquiteta ela excluiu a minha ideia logo de início, né? Por quê? Né? E ele vai ficar sem entender e ele vai ficar com a imagem na cabeça do projeto dele, só que é uma imagem real. Então aqui a gente consegue ver bem certinho como é que ficaria esse projeto que ele idealizou, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha aí. E em breve eu volto com a segunda etapa desse projeto. O que vocês acham que o cliente vai escolher? É essa opção, que é a idealização dele, ou é essa opção que foi a tradução do desejo dele para um design arquitetônico? O que vocês acham? Até breve!